Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu queria falar um pouquinho a respeito dos serviços de streaming e da guerra que está rolando entre eles nos Estados Unidos e ao redor do mundo. E eu queria falar sobre algumas notícias que saíram nos últimos dias a respeito dessa briga, principalmente entre a Netflix e o Disney Plus. Então, vamos lá! E galera, antes de mais nada, como sempre, não deixem de se inscrever aqui no canal e acionar o sininho que me ajuda bastante. E pessoal, eu sei que é até estranho falar da rivalidade entre a Netflix e o Disney Plus, sendo que o Disney Plus nem saiu, o Disney Plus nem foi ao ar ainda, mas eu tenho certeza que a Netflix já vê o Disney Plus como a maior ameaça ao seu monopólio aí, quase que eles conseguiram criar nos serviços de streaming. Monopólio não é, né? Porque existem vários outros, como a Amazon Prime, como HBO Max, que está surgindo também, e inclusive a Warner Media vai lançar também um serviço de streaming, mas eu acho que é mais para copiar o que a Disney está fazendo do que realmente um projeto de criar um serviço de streaming. Eu não vejo a Warner anunciando coisas que vão ser exclusivas para esse serviço de streaming, então na minha opinião, no momento pelo menos, esse serviço de streaming da Warner vai ser mais para conseguir desovar os produtos que a Warner tem e não um serviço de streaming independente como a Disney está tentando criar, pelo menos parcialmente. Tá, mas quais foram as notícias que saíram nesses últimos dias? Saiu uma notícia bombástica que eu já tinha previsto aqui no canal, que na verdade o Disney Plus vai ser vendido separadamente por $7, mas ele também vai ser vendido em um pacote por R$12,99 e esse pacote vai conter o Hulu e o ESPN Plus. Então são 3 produtos muito bons pelo preço da Netflix. Então, enquanto a Netflix é um serviço de streaming só, a Disney vai fornecer um catálogo gigante de filmes, vai fornecer o canal esportivo ESPN Plus, que não existe concorrência na Netflix, a Netflix ainda não entrou nessa área de esportes, e o Hulu. E o Hulu, só explicando de forma bem breve para quem não conhece esse serviço de streaming, é um serviço de streaming que foi criado pela Disney, Fox, Universal e Warner, só que uma começou a vender as participações para outra, até que chegou um momento que estava somente a Warner, a Fox e a Disney comprou a Fox, como vocês todos sabem, eu fiz um vídeo sobre isso ontem, e a Disney passou a ser a acionista majoritária e acabou comprando também o restante das ações. Então hoje a Disney é a única dona do Hulu, e a grande diferença entre o Hulu e a Netflix e o Disney Plus e a Amazon Prime, etc., é que o Hulu passa a programação atual. O Hulu passa cerca de 24 horas depois muitas séries que passam na televisão. Então você assistiu na NBC um seriado hoje, amanhã esse seriado já vai estar no Hulu. Então eles não trabalham tanto com programação própria, e sim com programação que já existe, mas eles passam muito mais rápido do que a Netflix, por exemplo, por causa dos contratos que eles têm com os programas. E a Disney já prometeu também fazer conteúdo próprio para o Hulu. E eu já tinha falado faz tempo que eles iam acabar juntando esses dois, mas a cereja no bolo, que eu também já tinha falado a respeito, é o ESPN Plus e principalmente o valor. Você consegue, como eu disse, esses 3 serviços pelo preço da Netflix, pelo menos num primeiro momento, e eles já confirmaram que isso vai valer pelo menos pelo primeiro ano inteiro. E só esclarecendo, eles não falaram absolutamente nada a respeito do mercado internacional, somente do mercado americano, que é o mercado mais importante tanto para a Netflix quanto para a própria Disney. E por que isso? Não é porque a Disney é malvada, porque a Disney quer cobrar mais, e sim porque os eventos esportivos e os programas de TV têm contratos diferentes ao redor do mundo. Aqui passa num canal, nos Estados Unidos passa em outro, então eles não têm como multiplicar essa fórmula do Hulu e da ESPN para outros países. E o ESPN Plus não é um canal de televisão que vai ficar passando esportes como a gente vê na TV. O ESPN Plus é um serviço de streaming onde você pode ver jogos atuais e jogos históricos. Você pode voltar e assistir jogos de beisebol, jogos de hóquei, jogos de tênis, jogos de golfe, jogos de praticamente todas as modalidades. Então eu acho que isso vai atrair um público muito grande, porque se você comprar os 3 serviços hoje separadamente, você pagaria $7 no Disney Plus
você pagaria $5 no Hulu e você pagaria $6 no ESPN Plus. Então, se você juntar tudo isso, você estaria pagando quase $20, mas você vai pagar R$12,99. Então, para quem já assina o ESPN Plus hoje, vai ser muito benéfico ele simplesmente pagar R$5 a mais, R$6 a mais e vai ter também direito ao Disney Plus e ao Hulu. E vice-versa, uma pessoa que não se interessou em comprar o ESPN Plus, mas agora está comprando o Disney Plus, talvez ele se interesse por causa desse pacotão. E para mim, por exemplo, se eu morasse nos Estados Unidos, com certeza eu fecharia esse pacote, porque não só jogos de tênis são transmitidos no ESPN Plus, como também as lutas do UFC. Para quem não sabe, o UFC fechou um contrato enorme com a ESPN no último ano e agora muitas lutas do UFC são exclusivas para a ESPN e toda a cobertura da ESPN está cobrindo bastante o UFC, que eu gosto bastante de assistir também, então certamente eu assinaria esse pacote. E como eu disse no começo do vídeo, a outra grande notícia que saiu a respeito dessa guerra dos streamings é que o Benioff e o Weiss, ou seja, os criadores de Game of Thrones, da série de TV, obviamente, não dos livros, mas os criadores de Game of Thrones fecharam um contrato multimilionário com a Netflix. Segundo o Ted Sarandos, eles já fecharam um contrato e eles estão muito satisfeitos. Ted Sarandos é o presidente, né, é o chefão da Netflix, eles fecharam um contrato com os dois. E foi anunciado que é um contrato de 9 dígitos, ou seja, um contrato de no mínimo $100 milhões. Eu não acredito que a Netflix pagaria $100 milhões para ter o Benioff e o Weiss. Eu acho que já tem alguma série envolvida, que eles vão injetar, obviamente, esses $100 milhões. Uma parte pode ser o salário dos dois, mas eu duvido que a Netflix ia fazer a loucura de pagar $100 milhões somente para ter os dois. Mas nada disso foi anunciado. Talvez eles usem o conhecimento dos dois, do mundo dos seriados, para trabalhar em séries que eles já têm programadas e talvez a Netflix vá utilizar os dois dessa forma. E essa notícia é um pouquinho esquisita, em primeiro lugar porque o Benioff e o Weiss já tinham anunciado que iam fazer uma série da HBO chamada Confederados ou Confederação, eu não sei qual seria a tradução de Confederate para português, mas eles já tinham anunciado que iam continuar trabalhando com a HBO. E quando as notícias de que eles fecharam o contrato com a Netflix saiu, obviamente a HBO já falou que a série que eles estavam produzindo em conjunto já foi cancelada, já não vai mais ser produzida. Então essa notícia é meio esquisita por causa disso. E em segundo lugar, para mim, o maior motivo de estranheza é que o Benioff e o Weiss vão fazer a nova trilogia de Star Wars. Eles vão ter tempo para fazer simultaneamente uma trilogia de Star Wars e produzir séries multimilionárias para Netflix. Eu não sei se isso significa que talvez a Disney esteja um pouquinho com o pé atrás de produzir uma nova trilogia, principalmente depois da receptividade extremamente negativa do final de Game of Thrones. Então existe, obviamente, a possibilidade deles estarem repensando fazer essa trilogia da mesma forma que a trilogia do Rian Johnson foi praticamente engavetada, ninguém mais fala a respeito. Eu, inclusive, aqui no canal, quando foi anunciada essa trilogia, eu falei, calma, que existe grandes chances dessa trilogia não sair do papel, porque anunciar uma trilogia assim, anos antes dela acontecer, é difícil, muitas variáveis podem acontecer nesse meio do caminho, e foi exatamente o que aconteceu com o Rian Johnson, porque o filme 8 foi extremamente mal recebido e a Disney simplesmente empurrou a trilogia para baixo do tapete. Então existe sim a chance disso ter acontecido também com a próxima trilogia, porque eu acho uma situação bem complicada para ele estar trabalhando com a Netflix e com a Disney ao mesmo tempo em projetos tão grandiosos. E eu, particularmente, assistindo entrevistas, vendo o que eles fizeram no decorrer dos anos, eu não gosto tanto assim do Benioff e do Weiss. Eu acho que eles não são... eles poderiam ter abandonado a série Game of Thrones e ter deixado a HBO contratar novos showrunners para dar continuidade. Muitas séries chegaram a trocar de showrunners e a série continuou com a mesma qualidade, ou muitas vezes até melhorou de qualidade. Então eles decidiram encurtar de 10 temporadas para 8 e ainda fizeram episódios apressados, diminuíram também o número de episódios por temporada. E eu, particularmente, vendo o final de Game of Thrones, vendo o que aconteceu com Game of Thrones depois que os livros acabaram, eu torço para que eles não façam uma trilogia de Star Wars, eu torço para que eles saiam sim da Disney e vão trabalhar somente na Netflix.
Por quê? Eles são competentes? São. Então eles podem fazer uma coisa nova, assim como eles fizeram com Game of Thrones, produzir coisas que o mundo ainda não viu e não simplesmente pegar o Star Wars que caiu no colo deles por causa da popularidade de Game of Thrones, que na minha opinião é muito mais mérito do George Martin do que do Benioff e do Weiss, mas agora resta a gente esperar para ver o que vai acontecer. E ao que tudo indica, estava tendo uma queda de braço nos bastidores entre Netflix, Disney Plus e Amazon Prime, que todo mundo queria trabalhar com o Benioff e com o Weiss, mas parece que eles escolheram a Netflix e eles mesmos fizeram um anúncio falando que eles têm muito a ver com a Netflix, que eles têm muitas ideias parecidas e que vai ser uma parceria muito positiva, assim como foi a parceria com a HBO. Eu, obviamente, espero que as séries que eles vão produzir pela Netflix sejam boas, mas eu não acho que eles tenham tanto talento assim para fazer uma trilogia da saga Star Wars, principalmente porque eles não têm tanta experiência com filmes e sim com séries, que são coisas completamente diferentes. E eu queria aproveitar esse vídeo, aproveitar essa temática para falar com vocês a respeito da maior diferença que eu tô vendo entre a Netflix e a Disney Plus. Eu acho que a maior diferença é que enquanto a Disney tem tantas propriedades intelectuais, enquanto a Disney é dona de tanta coisa, a Netflix, por sua vez, ainda não tem tantas propriedades assim. Eles estão tentando correr atrás para comprar muita coisa, mas no momento a Disney está lá em cima em termos de propriedade, então o que a Netflix está fazendo para tentar compensar um pouquinho isso daí? A Netflix está tentando atrair talento ou pessoas famosas, por exemplo, Adam Sandler, Martin Scorsese, Ryan Murphy. A gente está vendo muitos criadores migrando para Netflix, enquanto a gente está vendo a Disney anunciando cada vez mais projetos, cada vez mais propriedades, e normalmente não importa muito quem está por trás daquele projeto. Por exemplo, a gente ouve falar de Rei Leão, mas dificilmente você ouve alguém dizendo que o Rei Leão é o novo filme do Jon Favreau. E a mesma coisa vale, obviamente, para os seriados que vão sair. Você ouve falar a respeito dos seriados da Marvel, você ouve falar a respeito do filme da Viúva Negra, mas você nem sabe quem está por trás das câmeras. Enquanto na Netflix você ouve falar, é o novo filme do Adam Sandler, é o novo filme do Martin Scorsese, é o novo filme, é a nova série do Ryan Murphy e por aí vai. E eu acho que as duas estratégias são muito boas, e a da Netflix eu acho que é positiva também, por quê? Porque eu acho que a gente pode usar o Adam Sandler como um grande exemplo disso. O Adam Sandler não estava fazendo sucesso nenhum mais nos cinemas, as pessoas não estavam dispostas a sair de casa para assistir um filme do Adam Sandler, as pessoas não ficavam animadas para assistir um filme do Adam Sandler, já faziam alguns anos, mas a Netflix fechou um contrato com o ator e agora os filmes do Adam Sandler que são lançados na Netflix são estouros, são grandes sucessos, são recordes na plataforma. E a mesma coisa dá pra gente falar de vários desses outros criadores que estão fechando o contrato com a Netflix. E eu acho que a Disney, inclusive, já percebeu isso de alguma forma, porque, como eu falei no vídeo de ontem, eles estão fazendo, por exemplo, Uma Noite no Museu e Esqueceram de Mim no serviço de streaming Disney Plus, porque eu acho que dificilmente alguém sairia de casa para assistir um filme novo do Esqueceram de Mim, ou até mesmo Uma Noite no Museu, e jogando dentro de um serviço de streaming a pessoa assiste de uma forma muito mais casual. Não é um compromisso de sair de casa, pegar o carro, ir até o cinema. Então acho que a Disney já percebeu também que para um serviço de streaming o conteúdo não precisa ser tão grandioso, não precisa ser tão sério quanto nos cinemas. Então galera, desculpem se eu me estendi um pouquinho demais no vídeo, é que é um dos assuntos que eu mais gosto de tratar ultimamente, é essa guerra dos streamings. A gente está vendo o mundo mudando, assim como mudou da televisão para fita cassete, assim como mudou da fita cassete para o Blu-ray, a gente está vendo uma nova revolução no mercado e o serviço de streaming é o futuro e já é hoje a forma mais relevante das pessoas assistirem filmes e séries. Eu mesmo gosto bastante de ir aos cinemas, mas se eu for comparar, eu assisto 10, 20 vezes mais filmes na Netflix do que eu assisto numa sala de cinema. Então galera, como sempre eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acharam do preço do Disney Plus, vocês acham que vai vir alguma coisa parecida aqui pro Brasil e principalmente o que vocês acharam do Benioff e do Weiss indo pra Netflix e principalmente trabalhando simultaneamente em Star Wars e em diversas séries da Netflix, que é o que a notícia diz. Então digam o que vocês acham aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.